E aí pessoal, boa noite. Daniel novamente. Hoje eu vou fazer o fechamento do dia 25, hoje, do dólar e do índice, tá? A gente teve algumas operações bem interessantes e no final eu vou deixar as marcações, essas mesmas marcações que eu usei hoje, só que pra gente operar o dia de amanhã. E amanhã eu volto para fazer o fechamento de amanhã também, tá? Então antes de a gente começar, não esqueça de deixar seu like, beleza? É muito importante para que a gente consiga analisar se vocês estão achando o conteúdo interessante ou não. Bom, vamos lá. Começar pelo dólar, eu tinha deixado essas marcações aqui, tá? Ontem. Deixei essas regiões marcadas aqui pra gente operar o dia de hoje. E hoje a gente começou no dólar somente com essas regiões, tomando um pequeno loss, tá? A gente, como eu fiz o vídeo esses dias, o dólar tá numa macro tendência de baixa, então eu estaria buscando por venda. Eu tenho outros pontos que me acabou indicando uma venda neste ponto aqui. Como o mercado está trabalhando abaixo da região, essa região é uma resistência, o mercado tende a segurar nela para cair e possivelmente buscar a próxima região. Quando ele deixou este candle aqui, ó, o terceiro candle do dia nos 5 minutos, eu vi essa movimentação vendedora no segundo candle, essa movimentação vendedora no terceiro candle, sendo o pavio superior. Eu fiz uma venda abaixo, tá? Eu acabei vendendo aqui embaixo, com stop aqui em cima, tá? Um pouco acima do segundo candle aqui. Foi estopado, beleza, sem problema. Depois desse candle aqui, houve o rompimento da região, eu percebi que talvez a venda não tivesse tão interessante no dia de hoje, tá? Então eu esperei, a próxima região estava lá em cima, por volta do 4.773. O mercado acabou não chegando naquela região, tá? Eu mandei no grupo dos mentorados da Flávia essa análise aqui. Eu peguei o primeiro candle do dia, tá? Ou seja, a movimentação, o range do primeiro candle do dia, do candle de 5 minutos, e repliquei ele para cima, tá? Geralmente, a primeira movimentação do dia acaba sendo replicada 2 ou 3 vezes. Quando chega na terceira vez, é muito difícil o mercado continuar, tá? Então, quando eu percebi essa movimentação do mercado replicando o primeiro candle do dia para cima 3 vezes, o mercado chegou nesse ponto aqui, já estava cansado, teve outros fatores também para o mercado parar nesse ponto. O mercado começou uma possível queda, né, de correção. Então, o que eu estava aguardando? Eu estava aguardando o mercado corrigir até este ponto aqui, né, os 50 ou até mesmo aqui embaixo. A minha compra mesmo essencial seria neste ponto aqui, que foi o que eu acabei fazendo neste candle, tá? Só que antes do mercado chegar nesse ponto aqui, eu vi essa movimentação aqui. O mercado caiu até os 50%, segurou exatamente nos 50% e iniciou novamente a movimentação de alta. Pelo mercado dólar se tratar, né, de uma tendência macro vendedora, eu imaginei que talvez o mercado não fosse dar continuidade a partir desse topo. O que eu estava esperando? Que o mercado chegasse nesse ponto aqui novamente, fizesse um topo duplo para que eu pudesse vender. Não ocorreu, o mercado fez uma falha neste ponto aqui. O que eu fiz foi tirar esse Fibonacci e jogar para cá, para ver em que ponto que o mercado parou. Quando eu percebi que o mercado parou nesse 60% aqui, né, ele caiu, voltou e não teve força de chegar nem no último topo, né? Porque um pivô de alta é o que? Ele fazia essa movimentação de puxada, ele descansa até os 50%, agora ele tem que puxar para cima de novo, voltando no mínimo nessa região. E se nem o mínimo de voltar nessa região ele não fez, quer dizer que a venda volta a importar bastante, tá? A venda volta a bater a mercado e volta a jogar o mercado para baixo. Então, o que eu fiz foi entrar numa relação de risco-retorno negativa, tá? Isso significa que eu entrei vendido abaixo da mínima deste candle aqui, com stop aqui atrás de em torno de 11 pontos. Só que o meu alvo eu não conseguiria colocar 1 para 1, ou seja, eu risquei 11 pontos, só que eu não conseguiria buscar 11 pontos porque eu tinha esse fundo me atrapalhando. Mesmo sendo uma tendência macro de venda, eu não queria ficar posicionado vendido contra esse fundo. Então eu acabei saindo aqui com em torno de 8 pontos aqui nesse fundo, tá? Então eu acabei pegando 8 pontos aqui. Nisso eu já tinha ficado no 0 a 0 mais ou menos aqui nessa operação. Então eu estava buscando mais uma operação pelo menos para ou fechar o dia num loss ou então fechar o dia num gain, tá? Que foi o que aconteceu aqui. Operei em torno de 7 contratos, tá? Esse aqui foi 7, essa aqui acho que foi 7, essa aqui foi 8. Bom, vamos lá.
Então a gente teve esse gain aqui, né? Pela leitura vendedora dessa perna não ter dado continuidade até este topo. E depois o mercado chegou finalmente na região que eu tão esperava, que era a região realmente de pullback aqui. Essa região já era importante, por isso que ela estava marcada aqui. Houve um rompimento muito forte, houve uma movimentação financeira muito alta nesse candle aqui para que fosse rompida essa região. Então, para mim, ela ainda importava. Quando o mercado cai com muita força e faz este candlezinho, tá? O mercado vem com essa força vendedora. São 20 minutos com os vendedores batendo o mercado e derretendo o mercado. Quando chega nessa região, o que os vendedores fazem? Nada. Então a gente tem um candle aqui de 10 pontos alcançando a região, mas quando finalmente alcança, a gente tem uma variação de 4 pontos, tá? 3,5 pontos. Então, cadê os vendedores nessa região? Os vendedores pararam de vender nessa região aqui e houve aqui nesse pavio inferior deste candle um início, né? Um indício de uns possíveis compradores no mercado. Então, o que eu fiz foi entrar comprado acima deste candle com o stop atrás em torno de 5, 6 pontos, tá? E busquei a máxima deste candle aqui, pegando mais em torno aí de 7, 8 pontos. Beleza? Rodei o contrato, acabei fazendo algumas parciais aí, ficou nesse valor aqui de R$1.000 operando cerca de 7 contratos. Essas operações foram na simulação, tá? Então, depois disso, para mim o dia já fechou, já foram 3 operações, excelentes, inclusive o mercado aqui já estava em um processo de lateralização entre este topo e este fundo. O mercado acabou fazendo essa derivação horrível no final do dia e até porque já não tinha mais o porquê operar, tá? Então o dólar foi essas operações no dia de hoje e eu vou deixar marcado aqui as operações, as regiões para amanhã, tá? Essa região aqui vale muito ainda, tá? E é uma região extremamente interessante para a gente vender. Essa região do topo, extremamente importante, lá em cima também é uma excelente região de venda, mas acredito que o mercado não vai chegar lá, tá? Já mostro o macro para vocês terem uma noção. Essa região puxa para frente. Essa região, para mim, ela ainda permanece muito interessante. Eu só vou ajeitar ela um pouquinho mais para baixo. Ah, quantos pontos tem que ter a região? Não importa, tá? É uma média aqui, né? Nessa região, nesse fundinho aqui. Beleza? E essa região aqui em torno dos 705, lá embaixo, porque é uma projeção, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui nos 60 minutos. A gente tem o ombro, cabeça, ombro, que eu disse no último vídeo, né? A gente tem esse ombro, a cabeça e esse ombrinho, tá? Ou pode considerar esse aqui o ombro também. O mercado rompe essa região aqui, que é a região do ombro aqui, né? Então, a gente tem um ombro, outro ombro. O mercado rompe. Então, o que a gente espera é que haja uma réplica desse movimento da cabeça até o ombro para baixo, tá? Esse aqui é o primeiro alvo de projeção do ombro, cabeça, ombro. E o segundo é esse aqui, lá em 600, beleza? Então, a gente tem algumas projeções aqui para baixo. Esse alvo aqui de 705, mais ou menos, é uma dessas projeções dessa perna aqui, beleza? Então, tem interesse nessa região por projeções de Fibo nessas pernas aqui. Essa projeção para baixo aqui também é interessante, ou seja, a gente pega esse ponto até este ponto e replica o Fibo para baixo. A gente tem bastante regiões confluindo aqui em torno de 705, 710, beleza? Então, essas são as regiões do dólar para amanhã. Bom, vamos agora lá para o índice. O índice ele já abriu num gap de alta hoje, tá? Então a gente deixou essas marcações aqui. Essa marcação do topo lá de meados de junho, que é o topo máximo ali de 122.800 mais ou menos. Então o mercado já abriu com um gap de escape aqui, rompendo para cima, mostrando uma força superior. E como a gente não tem marcação aqui em cima, como é que a gente trabalha, tá? Como é que eu penso em fazer alguma operação aí antes dele chegar neste ponto aqui, que é o ponto interessante para compra. Chegou na região de cima para baixo, a gente tenta comprar. Chegou na região de baixo para cima, a gente tenta vender, utilizando de candles gatilhos, tá? Martelo, enforcado, inside, engolfe e tudo mais. Bom, como é que eu procuro uma possível resistência nesse ponto? A gente vai procurar projeções utilizando os dias anteriores e as pernas anteriores, tá? Se eu utilizar o Fibonacci aqui, ó, nesse pullback, tá? Se a gente pegar este topo até este fundo, a gente sabe que houve um pullback nos 50% aqui. Geralmente, a projeção de pullback acaba segurando. Como é que eu faço essa projeção? Eu puxo o fundo do pullback até o topo,
da perna, certo? Essa aqui é a perna de alta, essa aqui é o pullback da perna de alta. Ao invés de eu colocar o Fibonacci neste ponto aqui, eu vou colocar a próxima perna de Fibonacci. Então, a gente tem aqui neste ponto a primeira perna de Fibonacci, e essa aqui seria a primeira projeção de interesse do mercado. Acabou parando aqui no final do dia, né? Vou puxar a próxima perna de Fibonacci, que é o 50%, nesse ponto. Vou puxar mais um, a gente tem essa projeção. Então, a gente já tem dois pontos de interesse do mercado parar aqui. E a gente tem mais um ponto de interesse, que é o último, que geralmente é o mais forte, tá? Que é este ponto. Então, eu puxo o Fibonacci deste ponto até este ponto. E eu tenho essa projeção aqui de interesse em mais ou menos nesse ponto, em 124,202. As três regiões são interessantes, são importantes para a gente se operar, tá? As duas regiões aqui embaixo não tinha como eu procurar qualquer venda, tá? Porque o mercado abriu em gap e a gente tinha um candle e uma movimentação compradora extremamente excepcional no começo do dia, tá? Então, para não vender contra essa tendência logo no início do dia, foi mais interessante uma venda neste ponto, e ainda assim eu não venderia neste ponto exclusivamente por ter essa projeção aqui, tá? O mercado do índice vem em uma tendência de alta, era a abertura do mercado em torno de 10 horas, não tenho por que eu fazer uma venda neste ponto. O que aconteceu foi que a venda foi dada neste ponto aqui, tá? Numa leitura de price action, por um simples ombro, cabeça, ombro, um pivô de baixa, tá? Se a gente puxar um Fibonacci deste ponto, que é o fundo, até este ponto, que é o topo, a gente tem o Fibonacci parando exatamente no 61% aqui. Então, houve uma venda neste ponto, com stop aqui atrás, em torno de 330 pontos, buscando o último fundo aqui, ou até mesmo a mínima do dia aqui embaixo, tá? Depois disso, o mercado lá, já quase 1 hora da tarde, deu essas operações de compra aqui, né? A gente poderia ter comprado em diferentes pontos, ou aqui, quem coloca muito pertinho do candle pode ter sido executado neste ponto, ou até mesmo neste candle que foi o mais interessante, que foi o maiorzinho, só que o mercado acabou derivando e lateralizando o resto do dia, eu acabaria saindo no 0 a 0 nessa operação, tá? Mas a região acabou segurando, fez um fundo duplo. Então a gente já tem um duplo indício, né? A gente tem um duplo gatilho, que é a região, um fundo duplo. Outra compra aqui em torno de 1h30 da tarde, mas nesse horário já não tem nenhum porque tá operando mais. Beleza? Então o índice foi bem parado, foi essa análise que teve. Beleza? Vamos fazer as marcações para amanhã. Para mim esse fundo ele continua interessante, tá? Este topo aqui, perdão. Este aqui também continua interessante, pois não houve nenhum toque nele ainda. Só que agora a gente atualiza este topo aqui. Certo? Vamos continuar aí. Possíveis projeções para cima. Duvido muito que o mercado vá buscar mais regiões superiores, porque ele parece, tá? Ele apresenta estar bem esticado nos 60 minutos aqui. A gente ainda não teve um pullback interessante. Vamos ver se um Fibonacci nessa região acaba conciliando alguma região interessante nossa aqui, tá? A gente tem um 50% nessa região, tá? Que é este topo, essa regiãozinha aqui de um possível fundinho de troca de polaridade junto com os 50%. Então, essa região aqui é interessantíssima. Não vou buscar a projeção superior, porque eu acredito que o índice venha fazer uma correção, tá? Se ele vier, o momento certo e excelente de se comprar índice é em 121 mil, beleza? Essas são as marcações para amanhã. Não esqueça de deixar seu like e amanhã a gente volta para ver como foi as operações e o mercado nessas regiões, beleza? Até mais e boa noite.